Boas, estudantes! Vamos resolver essa questão de mecânica, que é uma questão que envolve alavanca, né? Parte de torque e momento. O conhecimento de conceitos físicos possibilita ao homem analisar várias situações comuns à nossa vida e ao nosso cotidiano. A figura a seguir demonstra uma atividade comum a praticamente todos os seres humanos, principalmente aos adeptos da musculação: o levantamento de pesos. Para o fortalecimento dos bíceps, é interessante que o praticante faça com que seu braço atinja uma configuração de alavanca interpotente. Então, você vai imaginar, né, como se fosse aqui uma alavanca interpotente. Suponha que o bíceps atue a uma distância de 4 centímetros do ponto O. Então, o bíceps vai fazer uma força de 4 centímetros do ponto O. Mais ou menos aqui, né? Aqui está o bíceps. Então, ele puxa. Então, ele vai puxar aqui com uma força com uma distância aproximada, ó. Uma força aqui com uma distância aproximada do ponto O de 4 centímetros. Tá aí, né? E que a distância de P a O seja de 30 centímetros. Então, a distância de O a P aqui, ó, 30 centímetros. Suponha ainda que o peso seja de 10 kgfs, 10 kg-força. Não se esqueça que quilograma-força é a unidade de medida para força, né? Diante do exposto e da figura, assinale verdadeiro ou falso. Para as alternativas, considerando G igual a 10. Então aqui nós temos um caso típico de alavanca, né? Você pode imaginar o braço aqui como uma alavanca, ponto fixo é o ponto O, aí você vai ter uma força puxando para cima, que é feita pelos bíceps, né? Aproximadamente 4 centímetros de distância do ponto fixo, e outra força puxando para baixo, que é a força P de 10 kgf, kgf é a unidade de força, que é quilograma-força, né? Aproximadamente 30 centímetros do ponto O. O ponto O é o ponto fixo. Aí ele pede para assinar verdadeiro ou falso. Ele fala: para erguer o peso em todas as alternativas, o praticante deve exercer uma força, que é a força F aqui dos bíceps, né? Ó. É igual ou superior. Então, se você calcular essa força F, que é a força que o músculo faz, você consegue assinalar verdadeiro ou falso. Como o braço ele não é um ponto, é um corpo extenso, né? É uma barra, só por torque. Aí, para manter em equilíbrio, a soma dos momentos tem que dar igual a zero. Então, se eu fizer, ó, vou considerar aqui que se a barra tiver uma tendência de giro no sentido horário, eu vou considerar negativo. Se a barra tiver uma tendência de giro no anti-horário, eu vou considerar positivo, sendo que o ponto fixo está aqui ao ponto O. Então a força-peso puxa essa ponta para baixo, então ela vai exercer um torque negativo. Então vai ficar menos P vezes a distância da força até o ponto fixo 30. Aí, ó, força F puxa a barra para cima, ela tende a girar no anti-horário. Então, mais F vezes a distância de F ao ponto fixo, 4 centímetros. Tem que dar igual a zero. Então, para a barra se manter em equilíbrio, a soma dos torques tem que ser igual a zero. Aí eu usei aqui no 30 centímetros, no 4 também centímetros, vai dividir e dá 1, pode manter centímetros. E a força-peso 10 kgf, então fica menos 10 vezes 30, mais F vezes 4 igual a zero.
Então nós temos que F passa a ser igual a 300 por 4. Então nós temos uma força F de 75. Isso para equilibrar a barra. Ou para conseguir movimentar com velocidade constante, né? Aí qual a unidade de medida? O centímetro aqui dividiu com o centímetro da distância, né? Dá 1. O 10 da força-peso eu usei em kgf. Então esse 10 aqui está em kgf, falando de unidade de medida. Então 75 kgf. Aí lembrando, se eu pegar em kgf, quilograma-força, e multiplicar pelo valor da gravidade, sai em Newton. E como o valor da gravidade que ele falou, né, que é para considerar, é de 10, ó, tá aqui em cima, então isso aqui dá 750 newtons. Concluo, se eu fizer uma força de 75 kgf ou 750 newtons, eu já equilibro o peso. Eu já consigo sustentar esse peso ou até movimentar com velocidade constante. Qualquer força acima desse valor, eu ergo efetivamente, né? Então fica aqui mais essa questão. Um abraço, né? Espero ter contribuído aí. Bons estudos.